Bom dia a todos. Hoje vamos ler o último capítulo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss. É o epílogo. O livro terminou, mas a história continua. Catherine permanece curada sem nenhum retorno dos sintomas originais. Tomo bastante cuidado ao induzir outros pacientes à regressão. Oriento-me pela constelação particular de seus sintomas e por sua resistência a outros tratamentos, pela capacidade de serem facilmente hipnotizados, pela receptividade a essa abordagem e por intuir que esse é o caminho. Desde Catarina, tenho conduzido minuciosas regressões a diversas vidas passadas de mais de uma dúzia de pacientes. Nenhum era psicótico, tivera alucinações ou múltiplas personalidades. Todos melhoraram. Os 12 pacientes tinham origens e personalidades bastante diferentes. Uma dona de casa judia de Miami Beach lembrou-se nitidamente de ter sido estrupada por um grupo de soldados romanos na Palestina logo após a morte de Jesus. Dirigiu um bordel em Nova Orleans no século XIX. Viveu no mosteiro na França na Idade Média e teve uma vida muito angustiada como japonesa. Foi a única, além de Catherine, capaz de transmitir mensagens do estado intermediário. Suas mensagens eram extremamente mediúnicas. Ela também soube fatos do meu passado. Possui uma facilidade ainda maior de prever com exatidão os acontecimentos futuros. As mensagens vêm de um determinado espírito. Atualmente, estou catalogando cuidadosamente as suas sessões, pois ainda sou um cientista. Todo o material trazido por ela deve ser examinado, avaliado e confirmado. Os outros não foram capazes de lembrar muito além das circunstâncias de suas mortes, da sensação de deixarem seus corpos e flutuarem em direção à luz forte. Nenhum pôde transmitir mensagens ou pensamentos, mas todos tiveram lembranças nítidas de vidas anteriores. Um brilhante corretor da Bolsa de Valores teve uma vida agradável, porém insípida, na Inglaterra vitoriana. Um artista foi torturado durante a Inquisição na Espanha. O proprietário de um restaurante que não podia atravessar de carro pontes ou túneis lembrou-se de ter sido enterrado vivo numa cultura antiga do Oriente Próximo. Um jovem médico recordou-se de um trauma sofrido no mar quando era um viking. Um executivo de televisão foi torturado há 600 anos atrás em Florença e a lista de pacientes continua. Essas pessoas lembravam-se também de outras vidas. Os sintomas se solucionavam conforme o seu desenrolar. Cada um deles acredita firmemente ter vivido antes e que viverá de novo. O medo de morrer diminuiu. Não é necessário que todo mundo faça regressões, visite médios ou até medite. Os que apresentam sintomas incômodos ou incapacitantes podem achar que vale a pena fazer isso.
Quanto aos demais, o importante é manter a mente aberta, compreender que a vida vai além das aparências. A vida ultrapassa nossos 5 sentidos. Ser receptivo a novos conhecimentos e experiências. Nossa tarefa é aprender, nos tornarmos divinos através do conhecimento. Não me preocupa mais o efeito que esse livro possa ter sobre a minha carreira. A informação que dividi é muito mais importante e, se levada em consideração, será muito mais benéfica ao mundo do que qualquer outra coisa que eu possa fazer individualmente em meu consultório. Espero que o que você leu aqui seja de alguma ajuda, que o seu medo de morrer tenha diminuído e que as mensagens sobre o verdadeiro significado da vida lhe permitam viver da maneira mais plena possível, buscando a harmonia e a paz interior e aproximando-se com o amor de seus irmãos humanos. Continuaremos no próximo encontro para falar alguma coisa sobre o autor. Esse trabalho do Dr. Brian Weiss é extremamente importante. Nos dá uma impressão concreta e viva de tudo que existe além do presente. Então, vamos nos concentrar nesse livro, vamos ouvi-lo mais e mais vezes. Isso vai ser muito bom para todos nós. Fica com Deus. Namastê. Que a luz, a paz, a saúde e a cura envolva você e sua família e todos os seres da Terra com muito amor. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos ler o último capítulo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss. É o epílogo. O livro terminou, mas a história continua. Catherine permanece curada, sem nenhum retorno dos sintomas originais. Tomo bastante cuidado ao induzir outros pacientes à regressão. Oriento-me pela constelação particular de seus sintomas e por sua resistência a outros tratamentos, pela capacidade de serem facilmente hipnotizados, pela receptividade a essa abordagem e por intuir que esse é o caminho. Desde Catarina, tenho conduzido minuciosas regressões a diversas vidas passadas de mais de uma dúzia de pacientes. Nenhum era psicótico, tivera alucinações ou múltiplas personalidades. Todos melhoraram. Os 12 pacientes tinham origens e personalidades bastante diferentes. Uma dona de casa judia de Miami Beach lembrou-se nitidamente de ter sido estrupada por um grupo de soldados romanos na Palestina logo após a morte de Jesus. Dirigiu um bordel em Nova Orleans no século XIX. Viveu no mosteiro na França na Idade Média e teve uma vida muito angustiada como japonesa. Foi a única, além de Catherine, capaz de transmitir mensagens do estado intermediário. Suas mensagens eram extremamente mediúnicas. Ela também soube fatos do meu passado. Possui uma facilidade ainda maior de prever com exatidão os acontecimentos futuros. As mensagens vêm de um determinado espírito. Atualmente, estou catalogado cuidadosamente
catalogando cuidadosamente as suas sessões, pois ainda sou um cientista. Todo o material trazido por ela deve ser examinado, avaliado e confirmado. Os outros não foram capazes de lembrar muito além das circunstâncias de suas mortes, da sensação de deixarem seus corpos e flutuarem em direção à luz forte. Nenhum pôde transmitir mensagens ou pensamentos, mas todos tiveram lembranças nítidas de vidas anteriores. Um brilhante corretor da Bolsa de Valores teve uma vida agradável, porém insípida, na Inglaterra vitoriana. Um artista foi torturado durante a Inquisição na Espanha. O proprietário de um restaurante, que não podia atravessar de carro pontes ou túneis, lembrou-se de ter sido enterrado vivo numa cultura antiga do Oriente Próximo. Um jovem médico recordou-se de um trauma sofrido no mar quando era um viking. Um executivo de televisão foi torturado há 600 anos atrás em Florença e a lista de pacientes continua. Essas pessoas lembravam-se também de outras vidas. Os sintomas se solucionavam conforme o seu desenrolar. Cada um deles acredita firmemente ter vivido antes e que viverá de novo. O medo de morrer diminuiu. Não é necessário que todo mundo faça regressões, visite médios ou até medite. Os que apresentam sintomas incômodos ou incapacitantes podem achar que vale a pena fazer isso. Quanto aos demais, o importante é manter a mente aberta, compreender que a vida vai além das aparências. A vida ultrapassa nossos 5 sentidos. Ser receptivo a novos conhecimentos e experiências. Nossa tarefa é aprender, nos tornarmos divinos através do conhecimento. Não me preocupa mais o efeito que esse livro possa ter sobre a minha carreira. A informação que dividi é muito mais importante e, se levada em consideração, será muito mais benéfica ao mundo do que qualquer outra coisa que eu possa fazer individualmente em meu consultório. Espero que o que você leu aqui seja de alguma ajuda, que o seu medo de morrer tenha diminuído e que as mensagens sobre o verdadeiro significado da vida lhe permitam viver da maneira mais plena possível, buscando a harmonia e a paz interior e aproximando-se com amor de seus irmãos humanos. Continuaremos no próximo encontro para falar alguma coisa sobre o autor. Esse trabalho do Dr. Brian Weiss é extremamente importante. Nos dá uma impressão concreta e viva de tudo que existe além do presente. Então, vamos nos concentrar nesse livro, vamos ouvi-lo mais e mais vezes. Isso vai ser muito bom para todos nós. Fique com Deus. Namastê. Que a luz, a paz, a saúde e a cura envolva você e sua família e todos os seres da Terra com muito amor. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos ler o último capítulo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss.
É o epílogo. O livro terminou, mas a história continua. Catherine permanece curada, sem nenhum retorno dos sintomas originais. Tomo bastante cuidado ao induzir outros pacientes à regressão. Oriento-me pela constelação particular de seus sintomas e por sua resistência a outros tratamentos, pela capacidade de serem facilmente hipnotizados, pela receptividade a essa abordagem e por intuir que esse é o caminho. Desde Catarina, tenho conduzido minuciosas regressões a diversas vidas passadas de mais de uma dúzia de pacientes. Nenhum era psicótico, tivera alucinações ou múltiplas personalidades. Todos melhoraram. Os 12 pacientes tinham origens e personalidades bastante diferentes. Uma dona de casa judia de Miami Beach lembrou-se nitidamente de ter sido estrupada por um grupo de soldados romanos na Palestina logo após a morte de Jesus. Dirigiu um bordel em Nova Orleans no século XIX. Viveu no mosteiro na França na Idade Média e teve uma vida muito angustiada como japonesa. Foi a única, além de Catherine, capaz de transmitir mensagens do estado intermediário. Suas mensagens eram extremamente mediúnicas. Ela também soube fatos do meu passado. Possui uma facilidade ainda maior de prever com exatidão os acontecimentos futuros. As mensagens vêm de um determinado espírito. Atualmente, estou catalogando cuidadosamente as suas sessões, pois ainda sou um cientista. Todo o material trazido por ela deve ser examinado, avaliado e confirmado. Os outros não foram capazes de lembrar muito além das circunstâncias de suas mortes, da sensação de deixarem seus corpos e flutuarem em direção à luz forte. Nenhum pôde transmitir mensagens ou pensamentos, mas todos tiveram lembranças nítidas de vidas anteriores. Um brilhante corretor da Bolsa de Valores teve uma vida agradável, porém insípida, na Inglaterra vitoriana. Um artista foi torturado durante a Inquisição na Espanha. O proprietário de um restaurante que não podia atravessar de carro pontes ou túneis lembrou-se de ter sido enterrado vivo numa cultura antiga do Oriente Próximo. Um jovem médico recordou-se de um trauma sofrido no mar quando era um viking. Um executivo de televisão foi torturado há 600 anos atrás em Florença e a lista de pacientes continua. Essas pessoas lembravam-se também de outras vidas. Os sintomas se solucionavam conforme o seu desenrolar. Cada um deles acredita firmemente ter vivido antes e que viverá de novo. O medo de morrer diminuiu. Não é necessário que todo mundo faça regressões, visite médios ou até medite. Os que apresentam sintomas incômodos ou incapacitantes podem achar que vale a pena fazer isso. Quanto aos demais, o importante é manter a mente aberta, compreender que a vida vai além das aparências. A vida ultrapassa nossos 5 sentidos. Ser receptivo a novos conhecimentos e experiências. Nossa tarefa é aprender
nos tornarmos divinos através do conhecimento. Não me preocupa mais o efeito que esse livro possa ter sobre a minha carreira. A informação que dividi é muito mais importante e, se levada em consideração, será muito mais benéfica ao mundo do que qualquer outra coisa que eu possa fazer individualmente em meu consultório. Espero que o que você leu aqui seja de alguma ajuda, que o seu medo de morrer tenha diminuído e que as mensagens sobre o verdadeiro significado da vida lhe permitam viver da maneira mais plena possível, buscando a harmonia e a paz interior e aproximando-se com o amor de seus irmãos humanos. Continuaremos no próximo encontro para falar alguma coisa sobre o autor. Esse trabalho do Dr. Brian Weiss é extremamente importante. Nos dá uma impressão concreta e viva de tudo que existe além do presente. Então, vamos nos concentrar nesse livro, vamos ouvi-lo mais e mais vezes. Isso vai ser muito bom para todos nós. Fique com Deus. Namastê. Que a luz, a paz, a saúde e a cura envolva você e sua família e todos os seres da Terra com muito amor. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos ler o último capítulo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss. É o epílogo. O livro terminou, mas a história continua. Catherine permanece curada, sem nenhum retorno dos sintomas originais. Tomo bastante cuidado ao induzir outros pacientes à regressão. Oriento-me pela constelação particular de seus sintomas e por sua resistência a outros tratamentos, pela capacidade de serem facilmente hipnotizados, pela receptividade a essa abordagem e por intuir que esse é o caminho. Desde Catarina, tenho conduzido minuciosas regressões a diversas vidas passadas de mais de uma dúzia de pacientes. Nenhum era psicótico, tivera alucinações ou múltiplas personalidades. Todos melhoraram. Os 12 pacientes tinham origens e personalidades bastante diferentes. Uma dona de casa judia de Miami Beach lembrou-se nitidamente de ter sido estrupada por um grupo de soldados romanos na Palestina logo após a morte de Jesus. Dirigiu um bordel em Nova Orleans no século XIX. Viveu no mosteiro na França na Idade Média e teve uma vida muito angustiada como japonesa. Foi a única, além de Catherine, capaz de transmitir mensagens do estado intermediário. Suas mensagens eram extremamente mediúnicas. Ela também soube fatos do meu passado. Possui uma facilidade ainda maior de prever com exatidão os acontecimentos futuros. As mensagens vêm de um determinado espírito. Atualmente, estou catalogando cuidadosamente as suas sessões, pois ainda sou um cientista. Todo o material trazido por ela deve ser examinado, avaliado e confirmado. Os outros não foram capazes de lembrar
muito além das circunstâncias de suas mortes, da sensação de deixarem seus corpos e flutuarem em direção à luz forte. Nenhum pôde transmitir mensagens ou pensamentos, mas todos tiveram lembranças nítidas de vidas anteriores. Um brilhante corretor da Bolsa de Valores teve uma vida agradável, porém insípida, na Inglaterra vitoriana. Um artista foi torturado durante a Inquisição na Espanha. O proprietário de um restaurante que não podia atravessar de carro pontes ou túneis lembrou-se de ter sido enterrado vivo numa cultura antiga do Oriente Próximo. Um jovem médico recordou-se de um trauma sofrido no mar quando era um viking. Um executivo de televisão foi torturado há 600 anos atrás em Florença e a lista de pacientes continua. Essas pessoas lembravam-se também de outras vidas. Os sintomas se solucionavam conforme o seu desenrolar. Cada um deles acredita firmemente ter vivido antes e que viverá de novo. O medo de morrer diminuiu. Não é necessário que todo mundo faça regressões, visite médios ou até medite. Os que apresentam sintomas incômodos ou incapacitantes podem achar que vale a pena fazer isso. Quanto aos demais, o importante é manter a mente aberta, compreender que a vida vai além das aparências. A vida ultrapassa nossos 5 sentidos. Ser receptivo a novos conhecimentos e experiências. Nossa tarefa é aprender, nos tornarmos divinos através do conhecimento. Não me preocupa mais o efeito que esse livro possa ter sobre a minha carreira. A informação que dividi é muito mais importante e, se levada em consideração, será muito mais benéfica ao mundo do que qualquer outra coisa que eu possa fazer individualmente em meu consultório. Espero que o que você leu aqui seja de alguma ajuda, que o seu medo de morrer tenha diminuído e que as mensagens sobre o verdadeiro significado da vida lhe permitam viver da maneira mais plena possível, buscando a harmonia e a paz interior e aproximando-se com amor de seus irmãos humanos. Continuaremos no próximo encontro para falar alguma coisa sobre o autor. Esse trabalho do Dr. Brian. Bom dia a todos. Hoje vamos ler o último capítulo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss. É o epílogo. O livro terminou, mas a história continua. Catherine permanece curada sem nenhum retorno dos sintomas originais. Tomo bastante cuidado ao induzir outros pacientes à regressão. Oriento-me pela constelação particular de seus sintomas e por sua resistência a outros tratamentos, pela capacidade de serem facilmente hipnotizados, pela receptividade a essa abordagem e por intuir que esse é o caminho. Desde Catarina, tenho conduzido minuciosas regressões a diversas vidas passadas de mais de uma dúzia de pacientes. Nenhum era psicótico, tiveram alucinações
ou múltiplas personalidades. Todos melhoraram. Os 12 pacientes tinham origens e personalidades bastante diferentes. Uma dona de casa judia de Miami Beach lembrou-se nitidamente de ter sido estrupada por um grupo de soldados romanos na Palestina logo após a morte de Jesus. Dirigiu um bordel em Nova Orleans no século XIX. Viveu no mosteiro na França na Idade Média e teve uma vida muito angustiada como japonesa. Foi a única, além de Catherine, capaz de transmitir mensagens do estado intermediário. Suas mensagens eram extremamente mediúnicas. Ela também soube fatos do meu passado. Possui uma facilidade ainda maior de prever com exatidão os acontecimentos futuros. As mensagens vêm de um determinado espírito. Atualmente, estou catalogando cuidadosamente as suas sessões, pois ainda sou um cientista. Todo o material trazido por ela deve ser examinado, avaliado e confirmado. Os outros não foram capazes de lembrar muito além das circunstâncias de suas mortes, da sensação de deixarem seus corpos e flutuarem em direção à luz forte. Nenhum pôde transmitir mensagens ou pensamentos, mas todos tiveram lembranças nítidas de vidas anteriores. Um brilhante corretor da Bolsa de Valores teve uma vida agradável, porém insípida, na Inglaterra vitoriana. Um artista foi torturado durante a Inquisição na Espanha. O proprietário de um restaurante que não podia atravessar de carro pontes ou túneis lembrou-se de ter sido enterrado vivo numa cultura antiga do Oriente Próximo. Um jovem médico recordou-se de um trauma sofrido no mar quando era um viking. Um executivo de televisão foi torturado há 600 anos atrás em Florença e a lista de pacientes continua. Essas pessoas lembravam-se também de outras vidas. Os sintomas se solucionavam conforme o seu desenrolar. Cada um deles acredita firmemente ter vivido antes e que viverá de novo. O medo de morrer diminuiu. Não é necessário que todo mundo faça regressões, visite médios ou até medite. Os que apresentam sintomas incômodos ou incapacitantes podem achar que vale a pena fazer isso. Quanto aos demais, o importante é manter a mente aberta, compreender que a vida vai além das aparências. A vida ultrapassa nossos 5 sentidos. Ser receptivo a novos conhecimentos e experiências. Nossa tarefa é aprender, nos tornarmos divinos através do conhecimento. Não me preocupa mais o efeito que esse livro possa ter sobre a minha carreira. A informação que dividi é muito mais importante e, se levada em consideração, será muito mais benéfica ao mundo do que qualquer outra coisa que eu possa fazer individualmente em meu consultório. Espero que o que você leu aqui seja de alguma ajuda, que o seu medo de morrer tenha diminuído e que as mensagens sobre o verdadeiro significado da vida lhe permitam viver da maneira mais plena possível, buscando a harmonia e a paz interior e aproximando-se com o amor de seus irmãos humanos. Continuaremos no próximo encontro para falar alguma coisa sobre o autor.
Esse trabalho do Dr. Brian Weiss é extremamente importante. Nos dá uma impressão concreta e viva de tudo que existe além do presente. Então, vamos nos concentrar nesse livro, vamos ouvi-lo mais e mais vezes. Isso vai ser muito bom para todos nós. Fique com Deus. Namastê. Que a luz, a paz, a saúde e a cura envolva você e sua família e todos os seres da Terra com muito amor. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos ler o último capítulo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss. É o epílogo. O livro terminou, mas a história continua. Catherine permanece curada, sem nenhum retorno dos sintomas originais. Tomo bastante cuidado ao induzir outros pacientes à regressão. Oriento-me pela constelação particular de seus sintomas e por sua resistência a outros tratamentos, pela capacidade de serem facilmente hipnotizados, pela receptividade a essa abordagem e por intuir que esse é o caminho. Desde Catarina, tenho conduzido minuciosas regressões a diversas vidas passadas de mais de uma dúzia de pacientes. Nenhum era psicótico, tivera alucinações ou múltiplas personalidades. Todos melhoraram. Os 12 pacientes tinham origens e personalidades bastante diferentes. Uma dona de casa judia de Miami Beach lembrou-se nitidamente de ter sido estrupada por um grupo de soldados romanos na Palestina logo após a morte de Jesus. Dirigiu um bordel em Nova Orleans no século XIX. Viveu no mosteiro na França na Idade Média e teve uma vida muito angustiada como japonesa. Foi a única, além de Catherine, capaz de transmitir mensagens do estado intermediário. Suas mensagens eram extremamente mediúnicas. Ela também soube fatos do meu passado. Possui uma facilidade ainda maior de prever com exatidão os acontecimentos futuros. As mensagens vêm de um determinado espírito. Atualmente, estou catalogando cuidadosamente as suas sessões, pois ainda sou um cientista. Todo o material trazido por ela deve ser examinado, avaliado e confirmado. Os outros não foram capazes de lembrar muito além das circunstâncias de suas mortes, da sensação de deixarem seus corpos e flutuarem em direção à luz forte. Nenhum pôde transmitir mensagens ou pensamentos, mas todos tiveram lembranças nítidas de vidas anteriores. Um brilhante corretor da Bolsa de Valores teve uma vida agradável, porém insípida, na Inglaterra vitoriana. Um artista foi torturado durante a Inquisição na Espanha. O proprietário de um restaurante que não podia atravessar de carro pontes ou túneis lembrou-se de ter sido enterrado vivo numa cultura antiga do Oriente Próximo.
um jovem médico recordou-se de um trauma sofrido no mar quando era um viking. Um executivo de televisão foi torturado há 600 anos atrás em Florença e a lista de pacientes continua. Essas pessoas lembravam-se também de outras vidas. Os sintomas se solucionavam conforme o seu desenrolar. Cada um deles acredita firmemente ter vivido antes e que viverá de novo. O medo de morrer diminuiu. Não é necessário que todo mundo faça regressões, visite médios ou até medite. Os que apresentam sintomas incômodos ou incapacitantes podem achar que vale a pena fazer isso. Quanto aos demais, o importante é manter a mente aberta, compreender que a vida vai além das aparências. A vida ultrapassa nossos 5 sentidos. Ser receptivo a novos conhecimentos e experiências. Nossa tarefa é aprender, nos tornarmos divinos através do conhecimento. Não me preocupa mais o efeito que esse livro possa ter sobre a minha carreira. A informação que dividi é muito mais importante e, se levada em consideração, será muito mais benéfica ao mundo do que qualquer outra coisa que eu possa fazer individualmente em meu consultório. Espero que o que você leu aqui seja de alguma ajuda, que o seu medo de morrer tenha diminuído e que as mensagens sobre o verdadeiro significado da vida lhe permitam viver da maneira mais plena possível, buscando a harmonia e a paz interior e aproximando-se com amor de seus irmãos humanos. Continuaremos no próximo encontro para falar alguma coisa sobre o autor. Esse trabalho do Dr. Brian Weiss é extremamente importante. Nos dá uma impressão concreta e viva de tudo que existe além do presente. Então, vamos nos concentrar nesse livro, vamos ouvi-lo mais e mais vezes. Isso vai ser muito bom para todos nós. Fica com Deus. Namastê. Que a luz, a paz, a saúde e a cura envolva você e sua família e todos os seres da Terra com muito amor. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos ler o último capítulo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss. É o epílogo. O livro terminou, mas a história continua. Catherine permanece curada sem nenhum retorno dos sintomas originais. Tomo bastante cuidado ao induzir outros pacientes à regressão. Oriento-me pela constelação particular de seus sintomas e por sua resistência a outros tratamentos, pela capacidade de serem facilmente hipnotizados, pela receptividade a essa abordagem e por intuir que esse é o caminho. Desde Catarina, tenho conduzido minuciosas regressões a diversas vidas passadas de mais de uma dúzia de pacientes. Nenhum era psicótico, tivera alucinações ou múltiplas personalidades. Todos melhoraram. Os 12 pacientes tinham origens e personalidades bastante diferentes. Uma dona de casa judia de Miami Beach lembrou-se nitidamente de ter sido estrupada por um grupo de soldados romanos na Palestina logo após a morte de Jesus.
Dirigiu um bordel em Nova Orleans no século XIX. Viveu no mosteiro na França, na Idade Média, e teve uma vida muito angustiada como japonesa. Foi a única, além de Catherine, capaz de transmitir mensagens do estado intermediário. Suas mensagens eram extremamente mediúnicas. Ela também soube fatos do meu passado. Possui uma facilidade ainda maior de prever com exatidão os acontecimentos futuros. As mensagens vêm de um determinado espírito. Atualmente, estou catalogando cuidadosamente as suas sessões, pois ainda sou um cientista. Todo o material trazido por ela deve ser examinado, avaliado e confirmado. Os outros não foram capazes de lembrar muito além das circunstâncias de suas mortes, da sensação de deixarem seus corpos e flutuarem em direção à luz forte. Nenhum pôde transmitir mensagens ou pensamentos, mas todos tiveram lembranças nítidas de vidas anteriores. Um brilhante corretor da Bolsa de Valores teve uma vida agradável, porém insípida, na Inglaterra vitoriana. Um artista foi torturado durante a Inquisição na Espanha. O proprietário de um restaurante, que não podia atravessar de carro pontes ou túneis, lembrou-se de ter sido enterrado vivo numa cultura antiga do Oriente Próximo. Um jovem médico recordou-se de um trauma sofrido no mar quando era um viking. Um executivo de televisão foi torturado há 600 anos atrás em Florença, e a lista de pacientes continua. Essas pessoas lembravam-se também de outras vidas. Os sintomas se solucionavam conforme o seu desenrolar. Cada um deles acredita firmemente ter vivido antes e que viverá de novo. O medo de morrer diminuiu. Não é necessário que todo mundo faça regressões, visite médios ou até medite. Os que apresentam sintomas incômodos ou incapacitantes podem achar que vale a pena fazer isso. Quanto aos demais, o importante é manter a mente aberta, compreender que a vida vai além das aparências. A vida ultrapassa nossos 5 sentidos. Ser receptivo a novos conhecimentos e experiências. Nossa tarefa é aprender, nos tornarmos divinos através do conhecimento. Não me preocupa mais o efeito que esse livro possa ter sobre a minha carreira. A informação que dividi é muito mais importante e, se levada em consideração, será muito mais benéfica ao mundo do que qualquer outra coisa que eu possa fazer individualmente em meu consultório. Espero que o que você leu aqui seja de alguma ajuda, que o seu medo de morrer tenha diminuído e que as mensagens sobre o verdadeiro significado da vida lhe permitam viver da maneira mais plena possível, buscando a harmonia e a paz interior e aproximando-se com o amor de seus irmãos humanos. Continuaremos no próximo encontro para falar alguma coisa sobre o autor. Esse trabalho do Dr. Brian Weiss é extremamente importante. Nos dá uma impressão concreta e viva de tudo que existe além do presente. Então, vamos nos concentrar nesse livro, vamos ouvi-lo mais e mais vezes
Isso vai ser muito bom para todos nós. Fica com Deus. Namastê. Que a luz, a paz, a saúde e a cura envolva você e sua família e todos os seres da Terra com muito amor. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos ler o último capítulo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss. É o epílogo. O livro terminou, mas a história continua. Catherine permanece curada, sem nenhum retorno dos sintomas originais. Tomo bastante cuidado ao induzir outros pacientes à regressão. Oriento-me pela constelação particular de seus sintomas e por sua resistência a outros tratamentos, pela capacidade de serem facilmente hipnotizados, pela receptividade a essa abordagem e por intuir que esse é o caminho. Desde Catarina, tenho conduzido minuciosas regressões a diversas vidas passadas de mais de uma dúzia de pacientes. Nenhum era psicótico, tivera alucinações ou múltiplas personalidades. Todos melhoraram. Os 12 pacientes tinham origens e personalidades bastante diferentes. Uma dona de casa judia de Miami Beach lembrou-se nitidamente de ter sido estrupada por um grupo de soldados romanos na Palestina logo após a morte de Jesus. Dirigiu um bordel em Nova Orleans no século XIX. Viveu no mosteiro na França na Idade Média e teve uma vida muito angustiada como japonesa. Foi a única, além de Catherine, capaz de transmitir mensagens do estado intermediário. Suas mensagens eram extremamente mediúnicas. Ela também soube fatos do meu passado. Possui uma facilidade ainda maior de prever com exatidão os acontecimentos futuros. As mensagens vêm de um determinado espírito. Atualmente, estou catalogando cuidadosamente as suas sessões, pois ainda sou um cientista. Todo o material trazido por ela deve ser examinado, avaliado e confirmado. Os outros não foram capazes de lembrar muito além das circunstâncias de suas mortes, da sensação de deixarem seus corpos e flutuarem em direção à luz forte. Nenhum pôde transmitir mensagens ou pensamentos, mas todos tiveram lembranças nítidas de vidas anteriores. Um brilhante corretor da Bolsa de Valores teve uma vida agradável, porém insípida, na Inglaterra vitoriana. Um artista foi torturado durante a Inquisição na Espanha. O proprietário de um restaurante que não podia atravessar de carro pontes ou túneis lembrou-se de ter sido enterrado vivo numa cultura antiga do Oriente Próximo. Um jovem médico recordou-se de um trauma sofrido no mar quando era um viking. Um executivo de televisão foi torturado há 600 anos atrás em Florença e a lista de pacientes continua.
Essas pessoas lembravam-se também de outras vidas. Os sintomas se solucionavam conforme o seu desenrolar. Cada um deles acredita firmemente ter vivido antes e que viverá de novo. O medo de morrer diminuiu. Não é necessário que todo mundo faça regressões, visite médios ou até medite. Os que apresentam sintomas incômodos ou incapacitantes podem achar que vale a pena fazer isso. Quanto aos demais, o importante é manter a mente aberta, compreender que a vida vai além das aparências. A vida ultrapassa nossos 5 sentidos. Ser receptivo a novos conhecimentos e experiências. Nossa tarefa é aprender, nos tornarmos divinos através do conhecimento. Não me preocupa mais o efeito que esse livro possa ter sobre a minha carreira. A informação que dividi é muito mais importante e, se levada em consideração, será muito mais benéfica ao mundo do que qualquer outra coisa que eu possa fazer individualmente em meu consultório. Espero que o que você leu aqui seja de alguma ajuda, que o seu medo de morrer tenha diminuído e que as mensagens sobre o verdadeiro significado da vida lhe permitam viver da maneira mais plena possível, buscando a harmonia e a paz interior e aproximando-se com o amor de seus irmãos humanos. Continuaremos no próximo encontro para falar alguma coisa sobre o autor. Esse trabalho do Dr. Brian Weiss é extremamente importante. Bom dia a todos. Hoje vamos ler o último capítulo do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss. É o epílogo. O livro terminou, mas a história continua. Catherine permanece curada, sem nenhum retorno dos sintomas originais. Tomo bastante cuidado ao induzir outros pacientes à regressão. Oriento-me pela constelação particular de seus sintomas e por sua resistência a outros tratamentos, pela capacidade de serem facilmente hipnotizados, pela receptividade a essa abordagem e por intuir que esse é o caminho. Desde Catarina, tenho conduzido minuciosas regressões a diversas vidas passadas de mais de uma dúzia de pacientes. Nenhum era psicótico, tivera alucinações ou múltiplas personalidades. Todos melhoraram. Os 12 pacientes tinham origens e personalidades bastante diferentes. Uma dona de casa judia de Miami Beach lembrou-se nitidamente de ter sido estrupada por um grupo de soldados romanos na Palestina logo após a morte de Jesus. Dirigiu um bordel em Nova Orleans no século XIX. Viveu no mosteiro na França na Idade Média e teve uma vida muito angustiada como japonesa. Foi a única, além de Catherine, capaz de transmitir mensagens do estado intermediário. Suas mensagens eram extremamente mediúnicas. Ela também soube fatos do meu passado. Possui uma facilidade ainda maior de prever com exatidão os acontecimentos futuros. As mensagens vêm de um determinado espírito. Atualmente, estou catalogando cuidadosamente as suas sessões, pois ainda sou um cientista.
Todo o material trazido por ela deve ser examinado, avaliado e confirmado. Os outros não foram capazes de lembrar muito além das circunstâncias de suas mortes, da sensação de deixarem seus corpos e flutuarem em direção à luz forte. Nenhum pôde transmitir mensagens ou pensamentos, mas todos tiveram lembranças nítidas de vidas anteriores. Um brilhante corretor da Bolsa de Valores teve uma vida agradável, porém insípida, na Inglaterra vitoriana. Um artista foi torturado durante a Inquisição na Espanha. O proprietário de um restaurante, que não podia atravessar de carro pontes ou túneis, lembrou-se de ter sido enterrado vivo numa cultura antiga do Oriente Próximo. Um jovem médico recordou-se de um trauma sofrido no mar quando era um viking. Um executivo de televisão foi torturado há 600 anos atrás em Florença e a lista de pacientes continua. Essas pessoas lembravam-se também de outras vidas. Os sintomas se solucionavam conforme o seu desenrolar. Cada um deles acredita firmemente ter vivido antes e que viverá de novo. O medo de morrer diminuiu. Não é necessário que todo mundo faça regressões, visite médios ou até medite. Os que apresentam sintomas incômodos ou incapacitantes podem achar que vale a pena fazer isso. Quanto aos demais, o importante é manter a mente aberta, compreender que a vida vai além das aparências. A vida ultrapassa nossos 5 sentidos. Ser receptivo a novos conhecimentos e experiências. Nossa tarefa é aprender, nos tornarmos divinos através do conhecimento. Não me preocupa mais o efeito que esse livro possa ter sobre a minha carreira. A informação que dividi é muito mais importante e, se levada em consideração, será muito mais benéfica ao mundo do que qualquer outra coisa que eu possa fazer individualmente em meu consultório. Espero que o que você leu aqui seja de alguma ajuda, que o seu medo de morrer tenha diminuído e que as mensagens sobre o verdadeiro significado da vida lhe permitam viver da maneira mais plena possível, buscando a harmonia e a paz interior e aproximando-se com o amor de seus irmãos humanos. Continuaremos no próximo encontro para falar alguma coisa sobre o autor. Esse trabalho do Dr. Brian Weiss é extremamente importante. Nos dá uma impressão concreta e viva de tudo que existe além do presente. Então, vamos nos concentrar nesse livro, vamos ouvi-lo mais e mais vezes. Isso vai ser muito bom para todos nós. Fique com Deus. Namastê. Que a luz, a paz, a saúde e a cura envolva você e sua família e todos os seres da Terra com muito amor. Namastê. Bom dia a todos. Hoje